Aqui está um exemplo prático de aplicação da regra da cadeia e da regra de derivação de uma função implícita. Diz aqui este problema. Vamos olhar para a figura e entender que aí está uma escada apoiada numa parede e também, claro, apoiada sobre o solo. E eu vou deslizar a extremidade A desta escada, que claro que é esta extremidade aqui, certo? Com uma velocidade de 1 metro por segundo para a direita. Eu vou deslizar essa escada com 1 metro por segundo para a direita e quero saber com que velocidade o ponto B, que está aqui, claro, vai descer. Muito bem. Vamos ler aqui o enunciado, que é exatamente isso que está dizendo. A figura ao lado representa uma escada no instante representado. Qual é esse instante representado? No instante representado, o ponto A dista daquela quina, daqui desta quina, de 3 metros, e o ponto B tem uma altura de 4 metros em relação ao solo. Então, se o ponto A escorrega para a direita com 1 metro por segundo, com que velocidade o ponto B desce? Ora, nomeando aqui este canto por O. Então, nós temos a distância, eu tenho a opção de no ponto O colocar uma origem. Então aqui eu terei x. Aqui eu terei y. Então aqui está o ponto B, aqui está o ponto A. O ponto A dista daqui, então, no instante representado de 3 metros, e o ponto B dista do solo de 4 metros. Eu quero saber, vou puxar aqui o ponto A com uma velocidade VA de 1 metro por segundo. E eu quero saber quanto vai valer o VB. Claro que essa escada vai ter que deslizar junto à parede, a gravidade não vai permitir que ela se solte da parede. Então, a componente da velocidade A é uma velocidade na direção x. E entendemos que essa velocidade na direção x é a derivada da variável x em relação ao tempo. Enquanto a velocidade em y, aqui o VB, VY, é a derivada y em relação ao tempo. Ao mesmo tempo, eu sei que a reta AB tem comprimento fixo, igual a 5. Então, o triângulo BOA é um triângulo retângulo e, de qualquer forma, se eu chamo OA de x e OB de y, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado, x varia à vontade, y varia à vontade, é verdade. Mas x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. E não tem para onde correr. Isto aqui é válido. Por quê? Porque o comprimento da escada não se altera e os lados que eu chamei de OA e OB, eles são variáveis, é verdade, mas formam em qualquer instante do tempo um triângulo retângulo. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, neste formato aqui, que eu posso converter para x2 mais y2 menos 25 igual a 0, aqui eu tenho uma função dada na forma implícita. Então, vamos reescrever esta função aqui. Então, x2 mais y2 menos 25 igual a 0. Então, vamos aplicar a regra de derivação da função implícita. E vamos derivar em relação ao tempo. Então, eu vou derivar toda essa expressão em relação ao tempo.
e vou usar a regra da cadeia para derivar cada uma desses pedaços. Então, como derivo x ao quadrado em relação ao tempo? Então, vou lembrar que a função é x ao quadrado mais x é função do tempo. Então, x ao quadrado em relação ao tempo é 2x vezes dx dt. Certo? Mas, agora a mesma coisa faço com y ao quadrado. Também é uma função composta, assim como x ao quadrado. Y ao quadrado mais y é uma função do tempo. Então, 2y dy dt. Derivada de 25, 0. Derivada de 0, 0. Ora, no instante representado, x, que é OA, vale 3. Y, que é OB, vale 4. Dx dt foi a velocidade que eu disse que eu vou puxar para a direita com 1 metro por segundo. Então, 2y dy dt é igual a menos 2x dx dt. Corto este 2 e eu vou ficar aqui dy dt, dy sobre dt é igual a menos x dividido por y vezes dx dt. Portanto, a velocidade vb é igual a menos 3 sobre 4, porque x é conhecido, é dado ali no problema que é igual a 3 metros, sobre y 4, vezes dx dt, que é 1 metro por segundo. Portanto, a velocidade com que o ponto B desce é de menos 0,75 metros por segundo. Então, para resolver este problema, claro, a velocidade negativa, porque contraria o sentido de variação positiva do eixo y. O ponto B está descendo. Então, esse foi um excelente exemplo para que nós pudéssemos aplicar dois conceitos importantes das regras de derivação. A regra de derivação da função implícita e a regra de derivação da função composta, também conhecida como a rainha das regras de derivação, vulga regra da cadeia.